Conselho Federal da OAB, deliberação. Bom, quando a gente fala sobre votação no Conselho Federal da OAB, quando vai se deliberar sobre algum tema, existe uma forma de votação. E essa votação, ela exige que alguns participantes ali da votação do Conselho Federal tenham voz e outros tenham voto. Pois bem, alguns têm voz e têm voto, outros têm somente, não é, direito à voz, mas não computa como voto. Bom, isso sempre é cobrado em prova. E aqui eu vou te dar uma dica. Uma dica que eu já vou trazer em caráter um pouco de brincadeira para que você consiga memorizar essa ideia. Eu pergunto para você, aquele seu namorado atual, né? Seu marido, sua esposa, sua namorada, ela tem direito à voz na sua vida? Eu sinceramente espero que sim, senão vai amordaçar a pessoa, né? Sim, Priscila, tem voz. Ela tem voto? Sim, né? Tem voto, tem voto. Ela fala, ela, né? O atual lá sempre tem, né? Voz e voto na minha vida. Agora, e o ex? O ex, sabe aquele seu ex-namorado, sua ex-esposa, não é? Ex-esposo. Ele tem voz? Tem, né, Priscila? Não tem como eu fazer ele ficar mudo, né? Vou calar a boca do ex? Realmente, voz ele tem, infelizmente, né? Se eu pudesse também fazer com que não tivesse, eu faria. Mas tem. Agora, ele tem voto na sua vida? Ah, tem. Bom, se ele tem, gente, vocês vão me desculpar. Tem alguma coisa errada nessa relação. Esse ex tá quase virando atual. Onde já se viu o ex votar na sua vida? Não vota, não vota. Ex não vota em nada. Ex é uma página virada, não é? É algo que fica pro passado, é algo que a gente não tem relação. Então, com base nisso, pensando no Conselho Federal, você deve seguir a seguinte regra para pensar quem vota e quem tem voz e voto, quem só tem voz. Então, veja comigo aqui, ó. No Conselho Federal, nós vamos ter a seguinte composição. Os ex-presidentes, os presidentes dos conselhos seccionais, os conselheiros federais que estão ali por delegação representando, não é? Que eles não podem votar quando a matéria for, né, de interesse próprio. Nós temos o presidente do Conselho Federal. Pois bem, quando a gente fala em ex vota, gente, já falamos sobre isso, hein? Pelo amor, ex não vota, não vota. Mas ele tem voz, ex tem voz, porque ele fala, né? Como ele fala, não tem como a gente mudar, fazer ele se calar. Mas que ele não vota na minha vida, ele não vota, não. Ah, Priscila, bom saber. Agora, o presidente do Conselho Seccional, ele tem voz. Até aí, né? Tem voz. Tem voz. Mas ele vota. Aí eu vou te fazer uma regrinha. Quer ver? Para você saber se aquele que está ali no Conselho Federal vota ou não, você vai se fazer uma pergunta. Ele é convidado? Sim, ele é convidado, Priscila. Se ele é um convidado, ele tem voz. É que nem quando você recebe um convidado na sua casa. Você vira pro convidado e fala, nós vamos pedir uma pizza. Aí o convidado fala, ai, que maravilha, adoro pizza. Você normalmente dá voz para ele escolher o sabor? Priscila, dou voz para ele escolher lá o sabor, né? Mas o voto, ele vota nas coisas da sua casa, ele opina na sua casa sobre como as coisas funcionam, ele vota lá na sua casa como uma coisa vai seguir lá, né? Ah, Priscila, a votar sobre as coisas da minha casa. Aí não, né? Porque aí já é um pouco demais. Pois é, o convidado, ele tem voz, mas ele não vota em nada, porque ele é convidado. Quem pertence à casa, já é da casa, aí sim, né? Tem voz e tem voto. Então, veja, tudo que é ex, que é do passado, ele fala, mas não vota. O convidado, a mesma coisa. Ele fala, mas ele não vota. Agora, os membros da família, os membros da casa, esses não. Esses falam e esses votam. Então, ó, vejam comigo. Presidente do Conselho Seccional. O presidente do Conselho Seccional, ele tá fazendo o quê no Conselho Federal, gente? Convidado, né? Foi lá de intrometido. Então, ele tem voz, né? Porque não tem como amordaçar. Mas ele não vota em nada. Tá ali, tadinho. O conselheiro federal é conselheiro federal. Faz sentido ele estar no Conselho Federal? É claro, ele é conselheiro federal, né? Portanto, ele é da casa. Logo, ele vota e ele tem voz. E o presidente do Conselho Federal?
filho, o presidente do próprio Conselho Federal, o atual, é claro, ele tem voz e ele tem voto. E a gente chama do voto dele o voto de qualidade. Você já deve ter ouvido falar sobre o voto de Minerva, que tecnicamente se chama de voto de qualidade. É aquele voto de desempate. Então, apenas voto de qualidade nas deliberações do Conselho Federal. Então, o presidente do Conselho Federal tem voto de qualidade, é voto de desempate. Então, ex não vota, convidado também não vota, só tem voz. Agora, quem é da casa tem voz e tem voto. Então, nas deliberações do Conselho Federal, a gente sempre deve observar o quê? Quem é convidado e quem é ex. Convidado tem voz somente, só fala porque não dá para deixar ele mudo, né? E o ex? Ex, tadinho, ele só fala também, mas votar que é bom, nada. Quem é da casa, vota e tem voz. Deliberação do Conselho Federal. Fica aqui a dica com uma grande brincadeira, mas que eu acho que vai fazer uma grande diferença na sua prova.